Nós estamos começando mais um programa Parla Jovem. Para todos vocês aí que estão na nossa TV Câmara de Pouso Alegre, sejam muito bem-vindos, tá? Nós também estamos nas redes sociais, então aqui João Bonelli, dou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a gente não sabe que horas, né, que os nossos telespectadores das redes sociais nos vejam, e também o Parla Jovem passa aí durante vários momentos da semana na nossa TV Câmara 18.4. E fico muito feliz de estar todos vocês aí. Muito bem, estamos hoje com um convidado muito mais que especial, João Luiz Bonelli. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, João. Obrigado, eu agradeço. Obrigado. E nós hoje vamos fazer uma entrevista com ele, falando um pouco sobre jari. Aliás, o que é a jari, para que serve isso, quando um carro toma uma multa na cidade, quem faz essa multa, para onde essa multa vai, como que funciona esse procedimento. E também o João Luiz Bonelli escreveu livros, né, que explicam também esse contexto todo. Muito bem. João, esse programa é o programa Parla Jovem, né? Esse programa é um programa criado pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre e ela tem como função atingir o público, dando instruções dentro do campo jurídico, legislativo, algo que seja assim, aquela linguagem mais pesada do juridiquês, a gente conseguir, vamos dizer assim, trazer isso de uma forma mais popular, na compreensão de todo mundo, num bate-papo mesmo, tá? E eu fico muito feliz de ter aqui você hoje com a gente nessa entrevista, você aí que esteve na frente do jari durante 3 gestões e meia praticamente, né? Então, para nós começar a conversar, o que é o jari? Bom, a jari, o termo é Junta Administrativa de Recursos de Infrações. É um órgão colegiado composto por no mínimo 3 membros e um secretário. Esse órgão colegiado, ele vai julgar os recursos de infrações de trânsito na esfera administrativa. Esses membros são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, que no caso do município é o prefeito. Entendi. Então tem uma jari por cidade, ela é municipal. Os municípios que fazem parte do sistema nacional de trânsito, que eles estão integrados, eles têm a jari. Os que não estão integrados, a jari que vai julgar, ela fica na capital do estado. Ok, Belo Horizonte. Então, por exemplo, Pouso Alegre, ele tem uma jari. Tem uma jari. É porque cidades menores, eu creio que não tem a demanda é menor. Menor, não tem tanta necessidade, né, de você ter uma jari. Isso daí corresponde a Belo Horizonte mesmo. Exato. Né? E assim, a jari, ela é uma nomeação, o prefeito é quem nomeia, mas veja bem, o prefeito nomeia, mas ele pode retirar a pessoa do jari também? Então, o prefeito, apesar dele nomear, né, ele vai atribuir um mandato que pode ser de 1 a 2 anos para cada integrante. Mas a partir do momento que ele nomeia, ele não pode mais exonerar. Isso é uma coisa interessante, né? Para não ter aquele poder, ele tem o poder de nomeação, mas ele não tem o poder de exoneração. De exonerar de forma deliberada, né? Sim, sim. Então, eu costumo dizer que o membro da jari tem luz própria, porque ele precisa ter a liberdade de exercer a decisão dele, o parecer, o voto dele. Sim. Ele não pode sofrer nenhum tipo de pressão. Agora, se ele quiser sair, ele pode pedir, ou se ele descumprir alguma das regras que estão previstas no regimento interno. Aí, caso isso ocorra, cabe o presidente solicitar a exoneração, né, comprovada a falta, né? Mas, João, existe uma questão importante. A jari, ela é técnica, né? Então, toda a decisão relacionada a multas, ela não passa por um cunho político ou alguma coisa desse gênero, né? Até porque seria antiético, né? Você, muitas vezes, ali chegar, como houve, né? Há muito tempo atrás, eles falavam, não, conversa com o povo lá, dá um jeitinho, sim, tira aquela multa, joga para trás, joga para cima, né? E hoje não há mais essa alternativa, uma vez que, né, é uma questão técnica, é um cargo que é de nomeação, a sua função ali é fazer a lei ser cumprida, né, dentro da infração, mas obviamente nós sabemos também que em algum momento possa haver um erro, né? Até inclusive um erro administrativo, erros nesse sentido, né? E aí, obviamente, né, nessa hora que vocês estão ali para atuar e também julgar ali quando necessário, né? É importante que a gente destaque o seguinte: dos 3 membros que formam o colegiado, um é representante do órgão que autuou, ou seja, no caso do município, é o representante da Secretaria de Transporte e Trânsito.
O outro membro é representante dos usuários, que ele normalmente é alguém que esteja vinculado a alguma entidade representativa da sociedade que tenha algum vínculo com o trânsito. Ok. E um outro membro, que tem que ser, ele pode ser designado no meio social, que tenha conhecimento de trânsito. Não é obrigatório nenhuma formação específica, seja de direito, mas o ideal, principalmente para quem exerce o cargo de presidente, é que ele tenha a formação de direito, porque ela exige conhecimentos técnicos de direito para você fazer um julgamento isento e um julgamento completo. Bom, é bom a gente enfatizar que o representante do departamento ou do órgão, ele não está ali para defender os interesses do órgão. E o representante dos usuários, ele não está ali para defender os interesses do recorrente, do usuário. Ali é para dar legitimidade no colegiado, porque nós estamos defendendo os interesses da sociedade toda. Então, uma pessoa que estaciona um veículo, por exemplo, na vaga de um idoso ou na vaga de um deficiente físico, sem ser, ela está prejudicando toda a coletividade. E não só o representante da junta, ele tem que ter essa noção, ele tem que estar imbuído desse espírito público. E não se colocar no lugar do recorrente, e nem o que está lá representando a prefeitura, no caso, ele não pode ir lá para se colocar no lugar do autuador. Entendi. João, e falando um pouco sobre a questão de multas, né, sobre essa questão toda dentro da cidade, por exemplo, dentro de um shopping, né, lá tem a vaga para idoso, a vaga para deficiente e tudo mais. A Jari também, ela adentra esses espaços que são público-privados, por exemplo, dentro da faculdade de Direito, dentro da faculdade da Univaz, como que funciona isso? Então, nós temos que começar porque as autuações de trânsito, elas são feitas por agentes públicos, sejam eles como específicos, que são os agentes de trânsito municipais, ou delegados por convênio, que é o caso da Polícia Militar. Ok. E eles têm a legitimidade de autuar nas vias públicas, que são as nossas ruas, as nossas avenidas. Os estacionamentos particulares, através de uma resolução do ano passado, ele já pode, o agente público, ele já pode entrar lá e fazer a autuação, desde que a sinalização esteja de acordo com o Código de Trânsito. Então, o shopping ou o supermercado, por exemplo, que quiser sinalizar uma vaga especial para idoso ou uma vaga especial para deficiente, por exemplo, ele tem que fazer de acordo com o Código de Trânsito. Se ele fizer a pintura do jeito que ele achou lá, por exemplo, não vale. O auto de infração está inconsistente e irregular se ele for feito. Mas o policial ou agente, ele pode adentrar e autuou, cabe recurso, e cabendo recurso, cabe o julgamento. A Jari tem que vai atuar para fazer. Você ali na frente do Jari durante aí, né, 7 anos, né, praticamente 3 gestões e meias, mais ou menos, João, quantas multas nós temos anualmente? Você tem uma média? Em torno uns 8 mil multas, mais ou menos. São mais ou menos 8 mil multas, média. Eu não vou poder precisar isso. Não tem problema, é mais ou menos uma média. Vamos colocar aí 7 mil multas em média, barra ano. Chegou até mais, chegou até 20 mil já. Num ano? Já chegou, mas oscila muito. 20 mil multas. Com precisão, porque assim, o que eu vejo é o seguinte: o automóvel, ele veio de Santa Rita do Sapucaí. Sim. A placa é de Santa Rita e tudo mais, mas ele cometeu uma infração em Pouso Alegre. Sim. Como que funciona essa... Porque lá em Santa Rita tem Jari também. Sim. Aí vocês mandam para lá? Então, isso é bem interessante. A gente pode... o Código de Trânsito, ele vale para o Brasil inteiro, né? Então, você pode cometer uma multa de infração de trânsito em qualquer lugar do país. Mas você vai receber a autuação na sua casa, porque você tem que manter o seu endereço atualizado no Detran. Sim. Que ele é vinculado ao documento do veículo, né? Só que você pode interpor o recurso no domicílio da pessoa. Então, se eu sofrer uma multa, por exemplo, lá em Florianópolis, e eu receber a autuação aqui, eu posso interpor o recurso aqui na prefeitura, que eles encaminham. Entendi. Fica mais cômodo você estar aqui domicílio do recorrente e resolver o problema daqui mesmo. Entendi. Um outro ponto, a gente está falando aí de média de 7 mil, 8 mil multas
por ano, assim, mas trazendo Pouso Alegre e cidades aqui em volta de nós, por exemplo, Varginha, Poços de Caldas, você saberia dimensionar se é mais ou menos essa mesma média? Olha, eu acredito que sim. As pessoas... Porque são cidades, assim, quase com o mesmo número de habitante, né? Eu estou fazendo essa média... As infrações são praticamente as mesmas, sabe? Entendi. Eu costumo dizer, as pessoas falam, né, que às vezes o agente de trânsito tem meta para cumprir e etc. Que é uma loucura, né? Isso é um mito. É um mito, Isso não é verdade. E também dizem assim, não, a prefeitura está precisando arrecadar dinheiro e aí vão multar porque, né, tal. E a gente sabe que isso é o senso comum, a gente sabe que cai na boca do povo, é popular. Né? Mas a gente sabe que isso também não é verdade. Não é verdade. Né? E é bem interessante, se alguém tiver curiosidade, né, de chegar numa rua movimentada aqui no centro, com bastante fluxo, e ficar 10 minutos olhando nos veículos. As pessoas falando ao celular, as pessoas sem cinto de segurança, motociclistas com a viseira levantada e por aí vai. Se houvesse essa tal de meta para cumprir, ela seria cumprida muito rápido. Porque, na verdade, uma vez eu vi um agente de trânsito comentando que, na verdade, quando ele está sozinho em um local, chega um momento que ele não consegue dar conta de tantas infrações que ele tem que anotar por conta da quantidade de infração. Foi o que você comentou, principalmente celular, né? A questão do camarada estar dirigindo com uma mão, com o celular na outra, ou alguma coisa nesse sentido, né? E aí, obviamente, isso daria uma quantidade de multas muito maior do que aquilo que ainda é colocado, né, João? Sim, muito maior, muito maior. E o nosso Código de Trânsito é muito rigoroso, porque se você atingir 20 pontos, você tem sua carteira suspensa. Através de um processo administrativo. Ô João, você acha que isso é uma questão que deve ser focado mais na educação do trânsito? Como que funciona essa... uma expectativa aí de diminuição do número de infrações? Assim, o Brasil também é recordista, a gente sabe disso, no número de acidentes de trânsito que levam ao óbito. A gente sabe aí que no ano de 2016 e 17, nós ficamos numa média de 40 a 55 mil mortes no ano, né? Tudo bem que a gente já está falando de infrações maiores, né? De maior gravidade. Mas, veja bem, é a questão da educação do trânsito também, né? Sim, o início tem que começar nas escolas primárias, né? E criar essa cultura da obediência, né? Infelizmente, no nosso país, as leis... algumas são cumpridas e outras não. Então, a necessidade que o Estado use do seu poder e autua a pessoa para ela aprender. Se ela não aprendeu de uma forma, ela vai passar a cumprir a legislação mediante coerção. Que assim, né? A intenção, a coerção é o ato do Estado do qual ele não gostaria de usar. Exatamente. Né? Exatamente esse é o ponto. E acaba gerando esses problemas todos, né? Não, a prefeitura multa demais e tal. Isso. E muitas vezes quando você é multado, a primeira coisa sua é a revolta. Né? E a gente entende, né? É igual o jogador de futebol quando toma um cartão amarelo. Né? Vai querer tirar satisfação, vai querer, né? Mas a gente sabe que a maioria dos casos, de fato, né? E você fez uma coisa interessante, desculpa cortar você, quando eu estou dirigindo, se eu consigo conectar o meu celular no Wi-Fi do som do carro. Sim. Então eu estou dirigindo, mas aí o som do carro solta a pessoa ligando, né? Eu estou dirigindo, mas eu estou conversando com ela. Isso é permitido ou não? É permitido. Permitido, né? Por Bluetooth também? Bluetooth, sim. Agora... As pessoas, nós julgamos milhares de processos, então nós vemos argumentos das diversas maneiras. Entendeu? Okay. A pessoa, para tentar se excusar da infração, ela usa vários argumentos. Um deles é pelo fato da pessoa ter o veículo com Bluetooth, não necessariamente significa que ela estaria usando o Bluetooth naquele momento. Porque o agente de trânsito, ele tem fé pública. Então, se o agente de trânsito, no campo de observações lá do auto de infração, observar lá, visto claramente, condutor segurando com a mão direita, com a mão esquerda, não adianta o recorrente alegar que o carro dele tem Bluetooth, porque a palavra do agente de trânsito vai sobrepor. E tem uma outra coisa importante nessa questão da fé pública, pessoal, que não necessita de foto. Não necessita. Né? Porque às vezes, mas eu tô com o telefone, mas como que você sabe? Você não tirou uma foto? Não há necessidade. Algumas exceções, né?
que, por exemplo, a falta de cinto de segurança não precisa de foto. Porém, em veículos com ano inferior a 84, ele cabe aquele cinto subabdominal, que é aquele cinto... Sei, o antigão. Aí o agente ele tem que abordar e verificar para ele poder... Mas carro de 84 é mais raro, né? É raro, mas ainda tem alguns. Tem alguns, né, circulando, né? Muito bem. Nós estamos conversando com o João Luiz Bonelli, né? Também aí escritor. João, são quantos livros que você já escreveu? São 2 livros. São 2 livros que você escreveu? Guia Prático para Recursos de Infrações de Trânsito, que está na 2ª edição. Sim. E posteriormente, agora recentemente, eu publiquei o Jari, que é um livro mais técnico, que explica o funcionamento, a instalação, a legislação sobre a junta. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esses livros logo após o nosso intervalo. Fique com a gente. Esse é o programa Parla Jovem. Olá, de segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado aqui na TV Câmara. São 5 horários alternativos para você ficar por dentro das principais notícias, aqui no Jornal da Câmara. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de Declaração Eletrônica de Acidente de Trânsito, Boletim de Acidente de Trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. E
nós estamos de volta no nosso programa Parla Jovem e agora nós vamos começar um pouquinho com o João Bonelli sobre os livros que ele escreveu relacionado ao Jari, né? Relacionado aí às leis de trânsito do município aí a nível Brasil também, né? Nós temos aí. Muito bem. Pegando este primeiro livro aqui, esse é o segundo ou o primeiro livro, João? Esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro livro, né? Guia prático para recursos de infração de trânsito. Então tá aqui, né, para vocês darem uma olhada nesse livro, né? Depois o Marquinhos vai dar aí uma ênfase no livro pra gente, né? Mas falando um pouquinho sobre esse livro, você pode nos dizer, João, qual que foi sua intenção em escrever esse livro, né? Esse livro seu, no Brasil, já existe alguém que já escreveu sobre esse assunto? Olha, já tem outras obras semelhantes, né? E esse livro, a ideia do livro, foi a partir do momento que eu adentrei a Jari e comecei a julgar os processos, com o tempo eu aprendi muito lá na Jari, porque você precisa estudar para você poder julgar os recursos. Eu fui descobrindo que as pessoas elas têm dificuldade em fazer os recursos, quando elas não sabem como argumentar. E a Jari, ela funciona de forma que o julgador, ele não pode fazer a defesa para o recorrente. O julgador, ele só pode adentrar no mérito sem o recorrente pedir se aquela falha ou aquele erro no auto de infração comprometer todo o auto. Mas às vezes há falhas que o agente comete, que nós não podemos fazer a defesa para o recorrente. Entendi. Então, eu descobri que as pessoas não sabiam fazer os recursos. O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, você recebe uma multa aí, não espero que ninguém receba, mas você recebeu uma multa, uma infração, e você viu que essa infração está errada. Um exemplo, muitas pessoas às vezes não sabem como escrever, né, como fazer a sua defesa, não é isso, João? Né, na hora de explicar o que aconteceu. Porque às vezes a pessoa manda um texto ali poético ou com uma linguagem popular e não usa aí alguns termos que são importantes aí dentro do trânsito. Então o livro do João Bonelli aqui, este livro que vocês estão vendo, o Guia Prático, ele é uma forma didática, muito didático, de explicar como que você faz a sua defesa, né? Como que você entra, né, com recursos aí de uma maneira a ser julgado. Correto, João? Então, lembrando que o livro ele é uma ferramenta, né? A pessoa não vai achar o problema dela no livro exatamente, ela vai construir, o livro dá as condições da pessoa construir o recurso de acordo com o caso específico dela. Ele é uma ferramenta. Uhum. Por exemplo, como julgador, uma coisa que acontece demais nos recursos é a pessoa tirar ela do fato e não o carro. Então ela manda, por exemplo, o cartão de ponto do serviço dela. Nesse horário, nesse dia eu estava trabalhando, olha aqui o meu cartão de ponto. Ou ela manda uma fatura do cartão de crédito, que ela fez uma compra em tal lugar. Mas ela esquece que ela tirou a pessoa do fato e da hora, do lugar. Mas ela não tirou o veículo. O veículo pode estar sendo conduzido por terceiro. Então esse erro é um erro que acontece demais. A pessoa ela tem que retirar o veículo, porque a multa ela vem com a hora e o local. Ela tem que mostrar que o veículo não estava lá e não ela. Exatamente, porque né, às vezes ela está trabalhando, mas o filho pegou o carro, está andando com o carro e aí? Isso, né? Acontece demais. Entendi. Um outro detalhe, porque o agente de trânsito, pelo fato dele ter fé pública, ele não pode cometer erro no auto de infração. O auto de infração ele tem que estar preenchido de acordo, são duas resoluções principais do CONTRAN, que é a 371 e a 561. Para cada enquadramento, essas duas resoluções se chamam de Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para cada enquadramento tem um procedimento, que o agente tem que cumpri-lo à risca, por isso que ele tem a fé pública. Então, por exemplo, no campo de observações, em algumas infrações, como a do cinto de segurança, tá lá, campo de observações, obrigatório descrever o fato. Então, ele tem que, se ele não colocar nada no campo de observações, está inconsistente o auto. Se a pessoa interpor recurso, ela vai conseguir recorrer, porque não há. Entendi. Então, assim, quem faz a autuação que escreve a infração tem toda uma burocracia, uma regra a ser seguida. Tanto na forma objetiva,
né, que é no caso das inconsistências, como na parte subjetiva. Mas então por exemplo, ele não pode cometer rasura se ele for feito à mão. Entendi. Mas então dá muito trabalho, João. Dá muito trabalho. Autuar uma pessoa, além dele fazer na forma da lei, ainda há as escusas subjetivas, que são as excludentes de licitude. Então, por exemplo, eu estou com uma pessoa passando mal, uma mulher em trabalho de parto, e eu preciso chegar ao hospital e eu passei um farol vermelho. Se eu comprovar com documento de entrada do hospital e tal, se aquele que isso local estava acontecendo, eu estava indo, Entendi. Por isso que eu passei o farol vermelho, e eu demonstrar isso, também tem vai a julgamento. Vai a julgamento, e isso é avaliado. Entendi. Os membros da Jari, eles podem, inclusive, promover diligências. Eles podem ir até lá no local para verificar se aquela marcação existe, se ela não existe. Sim. Então, tudo isso é avaliado. E assim, né, João, uma outra coisa importante, né, da gente colocar em respeito a essa questão é que muitas pessoas também fazem a defesa tentando defender de algo que, na verdade, está errado. Né? Então tem esse outro fato também, Sim, né? Aconteceu. Exato. O fato aconteceu, porém, o agente não fez a autuação da forma correta. Da forma correta. Aí é mais uma razão e a pessoa ganha. Entendi. Tá certo. Muito bem. E vamos falar agora do seu segundo livro, né, na sua segunda edição. Chama-se Jari, Junta Administrativa de Recursos e Infrações de Trânsito. Vocês estão vendo aqui, né? E esse livro agora, João, o que ele trata? Então, esse livro é uma compilação da minha experiência de 7 anos. Basicamente, ele é a legislação pertinente, né? Porque para instalar uma Jari, eles têm algumas diretrizes, que é estabelecida por resolução do CONTRAN. Das diretrizes, nasce um regimento interno que você vai adequar àquela cidade, àquele local especificamente, de acordo com o tamanho, a necessidade, né? E a partir do regimento interno é instalada a junta. Então ali eu coloco todos os modelos de procedimento, de protocolo, desde o protocolo inicial do recorrente até a cartinha que ele vai receber com o resultado do julgamento. Então eu tenho um modelo de parecer dos membros, porque como trata-se de um colegiado, o presidente distribui o processo para um dos relatores. O relator ele vai oferecer um parecer sobre aquele julgamento. Ok. E no dia do julgamento, ele lê o parecer, o outro membro concorda ou não. Se o outro membro discordar, ele pede vista do processo e dá o parecer dele. Aí o presidente desempata para formar a maioria. Se os dois concordarem e o presidente discordar, ele pode manifestar sua discordância, mas ele não muda o resultado do julgamento. O peso é um voto para cada um. É um voto para cada um. E, claro, que é garantido por lei, né? Nós temos o direito contraditório, que são os recursos administrativos, e o duplo grau de jurisdição. Ou seja, das decisões da Jari, cabe recurso para a segunda instância, que no nosso caso municipal aqui é para o CETRAN de Minas Gerais. Né? Aí, da decisão do CETRAN... Houveram casos já disso? Vários. É mesmo? Das decisões do CETRAN, aí já não cabe mais recurso na esfera administrativa. Só não cabe na esfera judicial. Aí a pessoa pode entrar na justiça. Eu gostaria de ressaltar que do julgamento da Jari, cabe recurso tanto para o usuário recorrente quanto para o órgão autuador. Se a prefeitura ou o seu representante legal achar que o resultado foi injusto, foi insatisfatório, ele pode recorrer também. A prefeitura também pode recorrer. Isso é interessante, eu não sabia disso. Não é somente quem sofreu a infração, não, mas também quem... É um órgão colegiado que julga, então o julgamento ele é isento. Então, existem os dois lados. Perfeito. Bom, nós tivemos hoje aqui uma entrevista maravilhosa, espero que vocês tenham gostado aí e essas informações a mais aí dentro da área de trânsito. Eu agradeço muito sua presença aqui, João Luiz Bonelli, seja muito bem-vindo ao programa Parla Jovem. Eu que agradeço, foi uma honra. Obrigado mesmo. E todos vocês aí, um grande abraço e até o nosso próximo programa Parla Jovem. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.